Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio, Baixada Santista e Vale do Ribeira, sempre trazendo um papo direto, porém com muito conteúdo sobre os empresários aqui da nossa região. Eu sou o Danilo Lopes, setor comercial aqui da casa, Alessandro Precinotti, nosso parceiro Sim Comércio, na transmissão Estênio Firmino, da Honra Filmes, e na nossa retaguarda jornalística Bárbara Pérez. E hoje, episódio um pouquinho só diferente. Ela não é empresária, mas está aqui representando um grande segmento, uma grande empresa, uma grande marca. Ana Lúcia? Isso mesmo. Muito prazer, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia. Falo em nome hoje da Natura Shopping Brisamar, em São Vicente, né? Aqui na nossa Baixada Santista. É isso aí, Ana. Vamos bater um papo muito bacana, né? Sobre um segmento, vamos dizer assim, né, de atendimento de vocês, que é diferente mesmo. Eu confesso que eu não conhecia e acho que pelo fato de não conhecer vai ser muito enriquecedor. Só queria que você se apresentasse. Bora, vamos lá, né? Como é que foi tua primeira experiência, mesmo não sendo na própria Natura, como é que você nasceu como profissional, isso é importante. Eu sempre falo aqui para minha equipe, né, que você tem que aparecer e se vender também como profissional. Então, por favor. Bacana, né? Eu iniciei minha trajetória, né, profissional, né, logo que eu saí do ensino médio. A gente realmente não tem bagagem, não tem tanto repertório, assim, profissional. Então, realmente, eu fui pro shopping. Legal. Né? Eu sempre trouxe muito essa questão de ser muito comunicativa, gostar de falar, enfim. Que é uma faculdade, né? Principalmente para quem vende. Com certeza. Eu falo que é uma experiência. Acho que todas as pessoas deviam, de alguma forma, passar pelo varejo, porque é muito bacana. Eu falo que você se conecta com pessoas e conexão interpessoal faz parte de um processo, né? Com certeza. Então, realmente, iniciei essa minha trajetória como atendente de vendas, né? Numa franquia de roupa infantil, né? Eu tava nas faixas dos meus 19, 20 anos, enfim. E nesse processo, realmente, eu estava prestando vestibular, né, me formei pela Universidade Federal de São Paulo, né, aqui, eu me formei nas áreas de saúde, mas eu estava sempre com aquele bichinho do comércio em mim, né, então foi passando pelos processos, né, atendimento, balcão, venda, fechamento de caixa, né, fui aprendendo, me estruturando sempre, né, fiz os cursos com vocês, assim, sempre me edificando, né, profissionalmente, né. E aí, quando eu me formei na minha segunda graduação, né, também na Universidade Federal de São Paulo, eu iniciei a minha primeira experiência como gestora, né, junto a uma chocolateria, né, eu implantei e implementei, né, a primeira franquia de chocolate de alto teor de cacau aqui em Santos, né, no shopping balneário. Foi muito rico, muito próspero, né, porque eu acho que além da parte de gestão operacional, então vendas, enfim, gestão de suprimentos, validade, eu acho que lidar com pessoas, assim, foi uma coisa extremamente enriquecedora para mim. Eu falo que a gente está lidando com seres humanos que têm as suas, enfim, as suas subjetividades, as suas formações, a gente precisa respeitar muito. Isso, né? Mesmo, Danilo, as particularidades, elas precisam ser respeitadas, né? Eu falo que, hoje em dia, acho que o principal desafio dos comerciários, né? Essa divergência de gerações, né? Geração Z, Y, a geração do alfabeto todo, né? E eu falo que isso é um grande desafio, né? E aí, logo que eu me desliguei, né, da Cacau, realmente por um interesse muito genuíno em pessoas, em beleza, autoestima, eu fui pra Natura, né, que foi onde realmente eu tô aprendendo mesmo a desenvolver como pessoa, como profissional, enquanto mulher também, principalmente. Eu falo que o cuidado, assim, a viabilização de autoestima faz parte do nosso processo. E realmente nosso público hoje, claro, é predominantemente mulher, mas vocês homens são sempre bem-vindos, assim, e viabilizar essas estratégias de cuidado para mim faz muito sentido, né? E é uma área muito forte também, né? O público masculino também, né? Demais, muito mesmo. A gente, inclusive, adora a presença de vocês na Natura. Eu acho que a Natura hoje trabalha com uma linha muito focada no público masculino, né? Então, tudo que a gente entende que tem pro público feminino, então rituais de skincare, cuidado com o rosto, o corpo, a gente tem com tecnologias voltadas pro público masculino, né? Então, Legal. isso pra mim é muito legal, assim. Eu sou grande ativista de rituais de cuidado pros homens. Bacana. A unidade, ela fica na... Isso, hoje a gente tá, Danilo, no Shopping Brisamar, né? Entrada da prefeitura ali, pela entrada, né? Pela entrada da prefeitura mesmo. E como é que é a rotina, a tua rotina lá? Ai, meu Deus, a minha rotina é muito intensa, né? Eu falo que o comércio ele é muito dinâmico, então todo dia realmente a gente tem um desafio diferente, né? A gente realmente inicia o nosso dia, assim, fazendo uma leitura de cenário bem bacana do que vai ser feito durante o dia, né? Isso inclui várias coisas, né? Vendas diretas, vendas online, administração de redes sociais, administração de calendários. Que para cada situação tem que ter uma visão diferente, não é isso? Sem dúvida alguma, Danilo, precisa, né? Eu falo que cada nicho do varejo, né, em especial a parte de dermocosméticos, né, estética, beleza, demanda um cuidado, né? Então isso vai desde
de assuntos muito operacionais, então desde deixar uma loja bem organizada, bem administrada, limpa, precificada principalmente, né, em respeito, né, aos órgãos, né, fiscalizadores, isso pra gente é mais que essencial, né, mas principalmente deixar uma loja cheirosa, né, de forma que as clientes se sintam bem acolhidas, né, eu falo que a conexão da gente que é do comércio com os clientes precisa acontecer, né, então a gente trabalha muito com uma prática de atendimento consultivo, né, então é entender o que a cliente quer, né, e deixá-la confortável com as escolhas e decisões dela, né, claro, respeitando sempre, né, a idade, enfim, o que ela busca para ela mesma, se de repente uma busca para uma família, um presente, né, então isso pra gente realmente é muito importante, né. Então aí, passado esse atendimento inicial, né, a gente vai pro atendimento mesmo, né. Então a apresentação dos lançamentos, do que as redes estão falando, né, o que as nossas influenciadoras estão trazendo de lançamentos, né, então assim, a perfumaria, cosmético, as experimentações, que pra gente também é super importante, né. Acho que mais do que a gente ter um repertório sobre produtos, né, saber sobre caráter técnico, ingrediente, da onde foi feito, como foi feito, experimentar também, é muito importante, né. Uma tendência muito forte é realmente os consumidores quererem saber mais sobre o produto em si, né? E você ter essa capacidade técnica, esse entendimento é fundamental. E todos seguem essa linha. Todos eles, na verdade todas nós, né, Danilo, a gente passa por um processo de formação muito, muito intensa, assim, muito bacana. A Natura oferta para nós uma plataforma de estudos, né, que vai desde as partes técnicas de produtos, né, então assim, da onde vem, como é feito, como é embalado, como é precificado, a melhor forma de exposição, né, até as técnicas de venda mesmo, né, como que a gente pode trabalhar um atendimento mais assertivo, mais consultivo, mais gentil, mais educada, também até as práticas mais técnicas também, então um fechamento de caixa, como que a gente faz um DRE, por exemplo, então assim, tudo assim engloba a nossa plataforma de formação, então assim, para as pessoas como eu, assim, que gostam de estudar, que estão sempre se, né, estruturando, né, academicamente, assim, é um prato cheio, assim mesmo. Bacana, é um suporte bem interessante, então, Bastante. É uma franquia, né? Mas assim... Isso, a gente é respaldado de todas as formas, Danilo. Então, assim, a gente tem rede de apoio profissional, rede de apoio técnica, né? Temos nossos canais de comunicação, temos o nosso SOS, né? Então, a gente tem a nossa gestão, as nossas lideranças, né? Então, a gente tá sempre, assim, bem respaldado, né? Apesar de ser uma loja no shopping, né? De já ter um fluxo relativamente bem intenso, né? Como é que funcionam as vendas, assim... Sei lá, vocês fazem atendimento por WhatsApp ou alguma outra plataforma? Perfeito. A Danilo, a Natura é muito conhecida, na verdade ela foi muito conhecida sobre a forma de vendas com consultoras, né? Então acho que todos nós aqui já tivemos uma experiência de pegar a revistinha, folhear, cheirar os perfumes, né? E a Natura realmente hoje traz essa proposta de vendas em lojas físicas, né? Hoje eu tô, né, junto a uma loja de franquia, né? Conforme a gente conversou anteriormente no Shopping Brisamar. E realmente a gente tem várias frentes de vendas, né? Hoje, claro, a principal delas é o público na minha loja, né? Então, assim, os turistas, os vendedores de outras lojas, o público em geral da cidade, da Baixada Santista, a gente atende, né? Mas a gente também nós temos também as frentes de vendas online, né? Então, assim, a gente trabalha muito as redes sociais. Então, nós temos o nosso Instagram, né? Nós fazemos os vídeos, as apresentações nossas dos lançamentos. Temos também o nosso WhatsApp, né? Que realmente é aquela prática de pós-venda. Pra gente isso é super importante, né? Essa prática de CRM precisa acontecer, né? Pra gente entender como é que o cliente gostou, como é que tá sendo a experiência dele com o presente que ele ganhou, se ele tem outros presentes, né? E a gente também trabalha com as entregas, né, que é muito legal, a gente sabe que a vida é muito corrida, muito agitada, né, a gente às vezes não tem tempo de ficar indo no estabelecimento comercial. Às vezes é normal aquela venda de última hora, né? Sempre tem, Danilo, principalmente em datas comemorativas, né, sempre tem os esquecidinhos, mas não tem problema, a gente tem uma carga horária maior, né, a gente tá em shopping, então é domingo a domingo, né, e a gente fica sempre online, a gente tem o nosso catálogo, né, no WhatsApp, todo já discriminado com os itens que a gente tem, e o cliente consegue realizar o pagamento online através do celular, através de link de pagamento, né? Então isso facilita bastante a vida. A gente sabe que a vida é corrida e a gente otimizar faz parte de uma qualidade de vida melhor, né? Bacana. Alessandro. Pergunta, Ana. Diga. São algumas que você colocou algumas coisas que eu particularmente desconheci na parte da Natura, né? Na parte, você vê, vendedoras, catálogo, hoje vocês têm a loja, né? Enfim. A média, a faixa etária do público de vocês, Ana, 30, 35, 40, essa faixa etária também que você vai estar colocando, eles buscam mais a parte de tratamento, dá um resumo. Bacana, olha, hoje a Natura, ela contempla, assim, desde o processo das mamães gestantes até o limite do público mais maduro, né? Até o público mais maduro, né? É interessante que hoje a Natura traz uma linha de dermocosméticos que é a única do mercado para um público 80 a mais.
né? A gente tem uma linha de rituais de beleza que recebe nessa categoria de dermocosméticos, né? E ela contempla esse público mais maduro, por quê? A gente entende que cada idade demanda um cuidado, Exato. uma prática de beleza, um ritual. Então, hoje nós somos, na verdade, categorizados. Então, eu tenho a linha 30, 40, 45, 60, 80, enfim, né? E a 80 é a única do mercado mesmo. E esse público, quando vai lá na loja de vocês, Ana, eles vão assim, já com o intuito, eu quero isso, ou uma ajuda, principalmente esse público 50, 60 a mais, né? Estou buscando uma linha, estou buscando um produto X, um cuidado da pele. As consultoras vendedoras têm essa expertise de procurar entender esse público, de oferecer o produto que vai agregar, enfim. Coloque-se um pouquinho, porque às vezes aquilo, o público vai chegar, olha, eu quero isso, mas pelo conhecimento de vocês, olha, acho que para a senhora, para o senhor, seria isso, né? Ou não. Eu queria entender um pouco isso, porque aquilo, eu converso muito Existe com o uma Danilo, consultoria, né? a gente conversa bastante em relação, principalmente a Baixada Santista, né? Uma cidade turística, onde tem muitas pessoas acima de 50, 60 anos, pessoal que vem, se aposenta, migra para cá, mora em si, né? E o cuidado das lojas, né, Danilo, independente do segmento, Ana, com esse público, né? Eu sei que todo mundo quer vender tal perfume, um cosmético, um creme, desde o jovem, mas esse público a gente conversa bastante, que a gente vê são poucos segmentos que têm um cuidado. Às vezes até não falar, na apresentação em si. Conta um pouquinho, como que é esse público? Eu tenho certeza que o pessoal vai estar vendo, poxa, gostei, uma novidade que eu desconhecia, né? Olha que olhar interessante, isso que vocês trazem, né, da Baixada Santista ser um nicho, assim, enfim, de pessoas, né, de munícipes com essa faixa etária superior, é bacana levar em consideração, porque nós somos uma cidade turística, plana, eu acho que tudo, assim, traz traz uma qualidade de vida, assim, muito bacana, né, então, um ponto muito positivo, né. Então, o que acontece? Uma vez que a Natura é uma empresa com mais de 50 anos no mercado, né? Então, assim, o nosso público dessa faixa etária que vocês trouxeram é muito gentil conosco, né? Eles estão sempre conosco, principalmente por causa das marcas super tradicionais que a gente trabalha, né? Então, assim, por exemplo, a linha Cronos, que foi uma das pioneiras em cuidar de dermocosméticos, né? Ela tem todo um ritual de cuidados e contempla justamente, né, esse público mais maduro que a gente tem. Né? E assim, a Natura traz, né, um logo assim que para mim faz muito sentido, que é o afeto transforma. Né? Então, assim, mais do que a gente trazer uma venda, uma prática de venda, de CRM, de ticket, enfim, de gestores, né, de indicadores, de avaliação de indicadores, a gente traz principalmente, e assim, como estratégia, assim, mais que obrigatória, um atendimento com cuidado, com gentileza, consultivo, né, que contempla o interesse genuíno da outra pessoa. Então, assim, a gente realmente traz todo um processo, então, assim, de sentar-se, a gente tem uma cadeira, né, para os nossos balcões, né, de ofertar, às vezes, uma água, de deixar é importante cliente, você colocar isso, né? De deixar a cliente confortável ali, né, de fazer uma experimentação gentil, de respeitar os limites dela. Então, a gente sempre traz, né, uma anamnese inicial no sentido assim, olha, você tem alguma questão de pele, ter essa delicadeza, né, de entender, olha, às vezes você tá com um probleminha de acne, tá com uma manchinha, você tem algum contratempo, eu posso aplicar isso em você, né? Então, a gente realmente traz um cuidado muito grande por conta disso. Claro que os treinamentos ajudam muito, mas eu acho que vai muito do time de vendas estar engajado com essa coisa do cuidado com o próximo, né? Não, bacana. E você tinha falado, né, dos clientes, né, que tem a empresa. Como é que normalmente vocês se comunicam com aquela pessoa que já foi lá e você chama de, né, entre aspas, né, você chama de novo lá para fazer uma visita? Isso fica por conta aqui do franqueado em si ou não? Ou é uma informação que ela vai para uma base de dados que normalmente é a própria matriz, vamos dizer assim, que trata isso? Ah, perfeito. Interessante esse seu olhar, né? A gente trabalha muito com esse dinamismo, né, de atendimentos, né, Danilo? Então, eu falo que um cliente que está na loja, ele não pode ser esquecido de nenhuma forma, né? Então, assim, a gente está sempre, assim, buscando entender por onde que ele está, se tem algum presente. A gente tem uma base de dados dele. Então, por exemplo, o aniversário. Para a gente é super importante felicitar o aniversário dele. A gente o bonifica de várias formas, né? Seja uma experimentação bacana,
uma fragrância que de repente entrou numa oportunidade que a gente sabe que ele gosta, né? A gente bonifica ele com desconto em loja, também traz ele para nossa loja, né? Nós fazemos também os nossos eventos internos e convidamos os nossos clientes. Então, essa parte assim de cuidado com o cliente é muito importante. Claro que, né, tem as práticas de venda, então assim, né, conforme a gente conversou anteriormente, essa prática de gestão, de aumento de indicadores, mas trazer ele de uma forma humanizada e gentil pra gente faz parte de todo o processo. Bacana. Né? A gente tem uma base de dados sim, né, que é feita através de cadastro, que é feita através de data de nascimento, enfim, mas essa base de dados ela não fica à deriva, realmente ela é utilizada mesmo para trazer ele pra gente, para perto da gente, para entender as demandas dele, o cuidado, como que ele tá, né? E esse marketing, assim, não é de vocês da loja, dali? Nós temos tá. as estratégias de marketing que a própria franquia proporciona pra gente, mas Ok. nós desenvolvemos também enquanto time, Entendi. enquanto, né, equipe multiprofissional nosso, né, Certo. desenvolver técnicas e estratégias que de alguma forma alavanquem, Lá né, as vocês nossas são em vendas. quantas pessoas, Ana, né? Na equipe total nós somos em 5. Em 5? Nem 5, isso. E ali a sua loja, vocês também têm algum trabalho que vocês divulgam fora da loja? Sim, nós temos sim, né? Hoje a gente trabalha, claro, né, Tá. com as vendas locais, né, que é o Ok. nosso carro-chefe, né? Trabalhamos também com as vendas online, seja através do WhatsApp, seja através do Ok. Instagram, dos nossos stories, enfim, a gente trabalha a parte com essa proposta, né? E temos também as vendas corporativas, né, através dos kits personalizados, né? Hoje a gente traz esse programa que a gente conversou, Isso. né, que é o Natura Vai Até Você, né, que realmente é essa proposta de levar a Natura para as empresas, para os estabelecimentos comerciais, para as escolas, para as academias, né? Hoje a gente realmente está trazendo, tá querendo, não, nós estamos nesse processo, né, de conectar a marca para outros espaços, né? Não necessariamente nosso público em loja, né? Mas levar ali para as empresas, para os estabelecimentos comerciais, enfim. E esse trabalho de vocês irem é uma consultora que vai e faz plantão? Como Exatamente, que é isso a mesmo, dinâmica? né? A gente tem, no caso hoje sou eu, né, que tomo frente Ok. disso, né, junto com as minhas superiores, né? Então realmente a gente orquestra, faz um projeto, né, faz um escopo, né, de atividades que a gente vai desenvolver ou não. Levamos os produtos, levamos as experimentações, as amostras, os brindes, né? E sempre procuramos, né, fazer uma estratégia que direcionada àquele público, né? Então, Sim. recentemente a gente esteve numa academia, então a gente levou produtos de beleza, então assim, produtos mais aromáticos, protetor solar, cabelo, né, que é um nicho, né, que esse Sim. público de alguma forma Que faça sentido ali, né? para aquele Entendi. nicho. Tá. Sim, né? E aí prepara uma apresentação. Isso, tudo Ou seja, não é só simplesmente levar o produto para a venda. A venda é uma consequência de uma estratégia de apresentação para os funcionários daquela empresa. Ou Exatamente. seja, é importante, acho que é legal comentar, falar isso, né? Porque acredito que muitas empresas não sabem que a própria Natura tem esse trabalho de a Natura vai até você. Exatamente. Vai até a sua empresa. Exatamente, recente sim. Né, a gente está com esse projeto muito bem orquestrado, bem Sim. administrado e é bem bacana, né? Porque justamente as pessoas conhecem a Natura muitas até assim, a gente que está mais no nicho, a gente entende que a Natura mesmo começou com a venda de catálogos e consultoras porta a porta, Sim. né? Hoje ela está em loja Sim. física, né? Nas Sim. redes, também aplicativo, site, enfim. Mas também estamos no mundo corporativo também, né? Trazendo isso que o senhor trouxe pra Sim. gente, né? Do Natura Vai Até Você, trazendo as experimentações e propostas profissionais de varejo que façam sentido para o público, né? Realmente ir por ir, né? Ir com propósito, com dinamismo, né? Com cuidado, com afeto, né? E realmente sempre com opções bacanas, não só de presentes, né? Sim. Mas também com estratégias bacanas. Então, eles têm sempre um desconto conosco, né? Tem Sim. um brinde, uma bonificação, Sim. né? Então, assim, tem sempre uma estratégia bacana, Sim, né? Sim. Legal. Aí assim, ó, essa academia, né? Então, foi você que entrou em contato com eles e para aquelas empresas que queiram, de repente, tá ouvindo aqui, né? Tipo, que legal, quero conhecer mais. Bacana, não, a gente foi até os espaços, né? A gente faz muita rede de apoio, né? Temos nossos contatos, vamos aos locais também, ofertamos nossos serviços, né? Ofertamos os descontos, né? Também, porque é muito importante também a gente trazer uma estratégia para o outro lado. Então, essas estratégias nossas, Danilo, elas não têm custo para as empresas, né? Realmente a gente leva todo o nosso aparato, né? Então, as nossas ferramentas de trabalho, as ferramentas comerciais online, enfim, a gente leva para os equipamentos, não tem custo, Uhum. né? E o mais bacana é que contempla as duas partes, né? Seja o empregado quanto o empregador, né? Porque a gente entende que rituais de autocuidado precisam acontecer, a autoestima é algo que melhora a qualidade de vida junto ao trabalho, né? Melhora a produtividade, enfim, a gente realmente tem essa proposta, né? E para os empresários que querem, né, entender um pouco o nosso serviço, a gente fica online o dia todo nas redes sociais, né? Temos nosso portfólio de venda corporativa também, temos os nossos posts no Instagram que falam sobre também.
Mas quando você fala de venda corporativa, a empresa ela pode adquirir produtos. Pode sim, Danilo. A gente consegue vender em grandes quantidades para as empresas, né? Como a gente está aqui em ambiente de praia, então essa proposta de academia, de cuidado com o rosto, com o corpo, é muito legal, muito bacana, faz sentido, né? E fora os presentes, datas comemorativas. Então, assim, durante o ano a gente organiza os nossos calendários, né? Então, a gente começa, né, um começo do ano de férias escolares, aí logo em seguida vem o carnaval, então a gente tem as propostas de maquiagem, aí logo em seguida o Dia da Mulher, né? Aí logo a gente começa a Páscoa, e depois vem os Dia das Mães, os Dia dos Namorados, que é agora, inclusive, né? O julho, as férias escolares, agosto, Dia dos Pais, setembro, né? As estações que começam mais de primavera, verão. Outubro, crianças, novembro, as questões de Black Friday, né? Enfim, dezembro, Natal. Então a gente realmente tem um calendário muito bem traçado, né? Pra gente realmente criar as estratégias comerciais justamente para contemplar todos os nichos. Entendi. E aí, como é que é o dia, né, nessa empresa? Olha, a gente começa realmente fazendo o nosso boas-vindas, né? A gente realmente faz os contatos iniciais com os empresários, né? E trazemos a nossa proposta de trabalho justamente para quebrar essa objeção de que a Natura não é somente um catálogo, né? Não, as nossas consultoras de catálogo são pessoas formidáveis, porque eu acho que se a gente está aqui foi por conta, né, grande parte do trabalho delas, né, uma vez que elas que protagonizaram a Natura, né, em vendas, mas realmente o nosso contato inicial se dá através dessa apresentação inicial, seja através de telefonema, WhatsApp, chamadas de vídeo, enfim, as calls, né, que a gente faz. Logo em seguida a gente envia a nossa apresentação, né, nós temos um portfólio, né, que traz os nossos produtos, os cuidados, né, os públicos, né, e fazemos uma leitura de cenário do que aquela empresa demanda. Então, por exemplo, uma data comemorativa, né, então a gente está com um quadro de gestantes, então a gente oferta os nossos produtos de cuidados iniciais, sejam para as mamães, sejam para os bebês, sejam para os pais, né, a gente tem a linha de papai e bebê também, que é muito legal, o público masculino nunca é negligenciado com a gente, né. Bacana, o Dia da Secretária também acontece, né? Hoje, por exemplo, a gente está num período muito bacana, né, para o pessoal da natureza, enfim, a gente está na Semana do Oceano, né, teve o Dia do Oceano, então a gente tem uma linha focada em cuidados com a natureza, né, então assim, a gente realmente traz toda essa bagagem e repertório, né, né, conforme você perguntou, né, a gente vai nas empresas, depois que fecha esse atendimento inicial, e a gente apresenta, né, como que vai ser dado isso. Então, vocês querem, de repente, fazer uma carteira de benefício para o seu time de colaboradores, a gente trabalha. Quer, de repente, bonificar numa data comemorativa? Trabalhamos também. Um ritual de Dia da Mulher, experimentações, um spa de mãos, por exemplo. Tudo a gente trabalha, essas frentes nossas. E essa parte toda é tratada contigo? Isso mesmo. Hoje, né, junto com o meu apoio, a minha gestão e a minha liderança, a gente realmente faz esse trabalho, mas hoje, realmente, eu que tô uma das responsáveis, na verdade, né? Ninguém trabalha sozinho, claro, né? Eu tenho uma equipe espetacular que está sempre comigo, minhas gestoras, enfim, estão comigo sempre, estão sempre abraçando aí as nossas ideias, né? A gente sempre tem reuniões sempre muito gentis, né, semanais, pra gente entender o que está precisando ser feito, né? Sem esquecer das datas comemorativas que são super importantes sempre, né? E aí, tá dando certo? Bastante! Então essa semana aí começamos com o Dia dos Namorados, né? A gente realmente, né, é importante sempre se programar, né? Então a gente se programa realmente com estoque, que é muito importante, né? Com as nossas redes de contatos também, principalmente, né? A gente apura lá os casais no nosso WhatsApp, fazemos caixinhas de pergunta, né, interativas para eles, né, colocarem lá o que eles gostam, o que buscam, né? Ativamos principalmente o nosso catálogo, né? Hoje a imprensa está divulgando muito os nossos lançamentos, né? Então hoje a gente tem uma perfumaria, né, que é o Essencial Atrai, por exemplo, que está super hypado nas redes, nossos influenciadores falam muito dele, né? E é uma linha legal que tem tanto para o público feminino, tanto para o público masculino, né? Hoje a Natura trabalha muito isso, né? A mesma fragrância, a mesma proposta para os dois públicos. Então isso pra gente está sendo muito legal e com bastante expectativa, né? Começa agora dia 12 de junho, a gente realmente espera que seja um sucesso, não só pra gente, né, na parte de cosmética e beleza, mas acho que pro varejo como um todo. Exato. Né? Eu falo que ninguém caminha sozinho, né, nesse mundo do varejo, né? Legal. Tem, tem alguns atendimentos, né, que fica por conta de cada pessoa fazer a sua maquiagem e tal. Você acha que uma padronização, um exemplo, né, da empresa, um exemplo, você demonstrando esses produtos tal, e criando meio que um padrão, né, de cuidado, vamos dizer assim. Você acha que é uma tendência ou seria melhor ficar por cada pessoa ter esse padrão, vamos dizer assim,
de maquiagem, alguma coisa assim? Olha, a gente, enquanto Natura, né, enquanto mulheres que somos, né, a gente acredita muito nisso da gente respeitar a particularidade de cada indivíduo, né? Então, realmente entender o que ele tá demandando, né? Ele que eu digo, o nosso cliente, não necessariamente o público feminino ou masculino, né? Então, assim, a gente realmente entende o que ele tá buscando. Então, você trouxe a questão da maquiagem, né? Então, por exemplo, a gente, quando faz esse atendimento, essa consultoria inicial, a gente sempre pergunta para qual a finalidade. Então, por exemplo, é para um trabalho, é para uma entrevista de emprego, ou então eu tô buscando autoestima, ou então tratamento de pele, porque a nossa linha de cosmético tem tratamento, então todas elas são enriquecidas com protetor solar, com ativo pro rosto, né? Vocês homens, por exemplo, a gente tem a linha para barba, né, para poro. Então, assim, a gente realmente tenta respeitar integralmente, tenta não, na verdade a gente efetiva isso, né? De respeitar a particularidade de cada uma das pessoas, né? Cada ser humano é único, né? E quando a gente traz isso para nossa loja, para o nosso atendimento, a gente vê que faz muita diferença. A pessoa precisa se sentir bem quista onde ela tá. Ser respeitada dentro do que ela acredita, né? Dentro do que ela acha que faz sentido para a vida dela. Então, realmente, a gente não trabalha assim com padrões, vamos dizer assim. A gente trabalha com entender a particularidade de cada pessoa que pisa lá com a gente. Bacana, bacana. E isso, Ana, isso tem a ver a parte de atendimento de uma forma geral. Então, eu queria te perguntar, né? Não Ana Natura. Ana, você, tá? Pela sua experiência, por aquilo que você já viu no mercado de uma forma geral, assim, qual a importância em relação à parte de atendimento, né? Enfim, o que você de repente possa ter presenciado, visto de case de sucesso do bom atendimento e aquilo que você possa ter presenciado que, poxa, acredito que tivesse de uma forma diferente, podia ter vendido. Porque a gente está no dia a dia no mercado, a gente vê. Você sai da sua casa, às vezes você vai numa padaria, você é atendida. Você vai é o atendimento. O que você hoje pensa em si? O que você pode até colocar, né, para as pessoas que vão estar vendo o podcast, a importância do atendimento. Porque, assim, Ana, as pessoas, lógico, a empresa, de uma forma geral, a gente montou um negócio e a gente quer vender. Só que, para vender, começa lá na ponta o atendimento. O que você, Ana, pensa em si, o que você já presenciou, você poderia dar de dicas, enfim, né, de uma forma geral? Bacana, olha, eu entendo que hoje o atendimento, assim, nós todos, né, embora nós sejamos linha de frente, vocês também estão a linha de frente de atendimento ao público, mas nós somos também consumidores, né, e eu falo que, assim, eu presto para o outro a forma como eu gostaria de ser tratada, eu acho que isso se aplica em qualquer nicho, em qualquer setor da nossa vida. Né? Então, você traz essa questão de cases, né? Então, assim, pra gente é quase que inegociável, né? Um atendimento, assim, de excelência. Precisa acontecer. Né? Claro que a gente tem os nossos treinamentos, né? A gente tem as nossas formações, conforme a gente conversou. Mas eu acho que parte muito dos propósitos que a gente tem enquanto pessoas, enquanto profissionais, né? Então, assim, educação, gentileza, cuidado, né? Respeito à particularidade do outro, acho que faz muito sentido. Né? E assim, eu vejo que hoje existem muitas críticas a diversos setores do varejo, né? Com qualidade de atendimento baixa, ou que de repente não foi bem atendido, né? E assim, existem hoje em dia, né, as redes sociais, elas estão aí, então assim, a gente tem o Google, a plataforma do Google que a pessoa coloca, né? Vai avaliando, Google Avaliação, né? Isso é muito recorrente. Eu vejo que as pessoas hoje, elas estão mais dispostas a criticar, né? A colocar lá, enfim, ficar colocando, seja no iFood também, que eu acho que tem, né, as plataformas, né, do que necessariamente entender o que levou aquilo, né? Eu acho que o entendimento do processo do atendimento, conforme a própria palavra diz, é um processo. É um processo. Né? E a gente sabe que é desafiador, sim, né? Lidar com o público para as duas partes, né? Não é que seja difícil, não é essa palavra, mas assim, é desafiador, mas para as duas partes, né? Seja para quem é linha de frente, no caso nós, seja para o público final. Né? Eu falo que as divergências acontecem em todos os nichos, né? Sim. E compete muito a gente ter essa questão da resiliência, né, de entender e nunca deixar a gentileza e os afetos de lado, né, esse tipo de coisa precisa acontecer, né, e sobre case de sucesso, né, que você perguntou pra gente, eu falo que a Natura, ela traz uma coisa, não tô nem falando como Natura, falando como Ana Lúcia mesmo, que já é cliente de Natura antes de trabalhar em loja física, sempre trouxe essa questão da consultoria e atendimento gentil, isso sempre me chamou muito a atenção, né, por isso que quando eu realmente, né, fui para essa área de cosmético, de beleza, enfim, autocuidado, eu fui com essa proposta mesmo de saber que eu ia ser bem atendida e eu ia prestar um bom atendimento. Então, isso para mim sempre foi muito importante, né? Eu falo que atendimento ao público é um desafio.
que todo dia precisa estar sempre se atualizando, se edificando, seja profissionalmente, seja pessoalmente, né? E sem esquecer que nós temos pessoas ao nosso lado, né? Pessoas, redes de apoio, de lideranças, gestões, equipes, né? De atendimento, equipes de venda, né? Então a gente precisa sempre... Até porque assim, né, Ana, mesmo que de repente o cliente ou a cliente, ela não comprou por algum motivo, mas ela foi muito bem atendida, né? Uhum. Então você já deixou uma marca ali. E aí, consequentemente, no primeiro momento que ela for lembrar, ela vai lembrar da Ana. E muitas vezes fica assim, a Ana da Natura, né? Lógico, foi na loja. Mas fica também aquela situação assim, poxa, eu fui muito bem atendida por ela. E aí, muitas vezes, o cliente ele não vai ver o preço, ele vê o valor daquilo que você proporcionou para ele, a experiência do cliente. A gente fala muito isso, né? Enfim, a experiência do cliente. O qual a empresa está preparada para oferecer a experiência do cliente, né? Enfim, principalmente o público, mais uma vez eu vou retomar, por causa da região, o público 50 a mais, né? Sim, e De um público cuidado importantíssimo. especial, preparado para poder ouvir, né? Enfim, e às vezes tem vendedores que querem, eu preciso vender, às vezes ansiedade, enfim, mas existem algumas particularidades onde que, como você colocou, a Natura, entre outras empresas que se preocupam, já sai na frente, né, Ana? Sim, pra gente é muito importante essa questão da escuta qualificada, né? Uma Sim. escuta gentil precisa entender isso, né? Precisa entender Sim. que nós temos também clientes que estão muito dispostos a comprar assim e criam vínculos com a gente. Sim. Vínculos de afeto, vínculos de amizade, Sim. né? Relações precisam acontecer, né? O varejo também precisa entender que as relações existem e precisam ser efetivadas, né? Então, a gente que criar vínculo com o cliente é muito sadio, é muito gostoso, né? Sim. Amizades acontecem, redes de relacionamentos e relações acontecem, e você traz um case assim muito interessante, né? Nosso público 50 a mais. Sim. Né? A gente assim trabalha não apenas, claro, com a parte de cosmético, que é focado para esse público, mas essa coisa do cuidado, da Do gentileza, cuidado. do afeto, de saber se a pessoa Sim. está confortável, se ela pode sentar de uma forma bacana, né? Uma água, ofertar assim um produto, olha, a gente posso te ajudar com alguma forma, sabe? E também tirar as dúvidas. Você sabe onde é que é o banco? Sabe onde é que não sei o que? A gente está disposto, Isso, né? Eu acho que o estar exatamente. disposto O estar a disposto. ajudar faz muito sentido. Não só pra gente, claro, da Natura, mas acho que pro varejo como um todo, né? A gente estar disponível faz parte do processo, da reciprocidade, principalmente, Exatamente. né? Até abrir um parênteses aqui, Danilo. Tem um supermercado na Holanda que eles criaram uma fila para... Como todo supermercado tem a fila do idoso, mas tem uma fila que esqueci É a até o fila nome. da escuta. É a fila da Da escuta. escuta. A pessoa está lá, não importa, é 5 minutos, 10 minutos, a atendente do caixa, ela conversa, enfim. legal. Então, exatamente, é o diferencial. É uma diferencial. gentileza, né? Eu falo que hoje em dia Exatamente. essas gentilezas precisam acontecer em qualquer nicho. Seja do nosso, do Exatamente. varejo, seja da pessoal da contabilidade, vocês do comercial, também precisa acontecer. E foi muito legal esse case, né? Viralizou nas redes, Demais, né? Ana. Eu São falo as que para isso... principais plataformas, assim, viralizou. Então, realmente desperta e fala, ó, filha da escuta. Então, tá lá a mocinha no caixa e a pessoa lá atendendo, conversando, tudo bem, como é que tá? Enfim, é conversa mesmo. Vai ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, tá lá, né? Conversando, enfim, porque entendeu esse público. E é um público que muitas vezes é solidão. É negligenciado pela família. Exatamente, né? Você colocou negligenciado, então ela quer sair de casa, eu vou lá no supermercado, vou lá conversar com a Ana, lá da Natura, sei que ela me atender, pô, olha, tudo bem, ó, tal, senta aí, como é que tá? Enfim, você enriquece, vai além de você vender o produto para aquele cliente, né? É muito bacana. Eu falei, essas conexões acontecem e para esse caixa aí de escuta ativa chegar aqui na Baixada é isso aqui, porque precisa. Precisa. Vai ser um case bom aí pro corporativo, viu? As empresas de mercado aí se mobilizem, coloquem profissionais aí que vai ser bom, viu? Exatamente. Para os empresários, né, que queiram trazer isso para dentro, né, da empresa para oferecer para colaborador ou, de repente, querer fazer uma parceria com datas comemorativas, para quem eles ligam? Podem falar diretamente com a gente. Nós estamos nas redes sociais, Instagram, TikTok, no próprio WhatsApp. Fala, Fisicamente também. Tem algum Pode. canal? Vocês podem colocar alguma legenda? A gente coloca. Coloca, perfeito. Então, nós estamos lá no Shopping Brisamar, né? Entrada da prefeitura. Tá. Né? Estamos lá no corredor da Cacau Show, da Pontal, né? Temos nosso WhatsApp, né? Que é 13 né? O nosso TikTok é Natura Shopping Brisamar, né? As nossas redes é o @ né, do Instagram, natura.sv.brisamar. E lá vocês podem fazer todo e qualquer tipo de contato, seja através do direct, seja através de telefone físico, seja através do WhatsApp, né? A gente fica online realmente o dia inteiro, né? Fico eu lá, realmente que cuido hoje, né, dessa parte mais corporativa, assim, de venda externa, venda online, né, também. Claro que o meu time tá sempre, né, sempre colaborando, sempre fazendo por onde também, meus gestores também. Mas hoje as empresas que tiverem interesse em receber, entender sobre o que é o Natura até você, podem nos contactar,
né? Não tem custo, é importante a gente deixar isso muito claro, não tem custo para a empresa nenhum, né? E a gente realmente contempla a parte do empresário e do colaborador. Colaborador porque, né, conforme a gente conversou anteriormente, né, vocês também trouxeram, aumenta a produtividade, qualidade de vida, para o público feminino principalmente, melhora a autoestima, público masculino, né, essa questão do cuidado com barba, cabelo, né, pele oleosa, enfim, a gente tem essa tratativa também com vocês homens, né, hoje a gente está protagonizando aí com vocês homens aqui, né, e os empresários que querem nos contatar podem ficar à vontade de irem pessoalmente também com a gente, vai ser um prazer, e vocês conhecem como que é a dinâmica de uma loja de shopping, né, que pra gente é muito importante isso. Que legal. Sabe uma coisa que me chamou muito a atenção nesse episódio que a gente está gravando agora? Tudo que a gente, assim, somos um Pode Empresa, ele é recente, a gente tem alguns episódios, 11 se eu não me engano, né? Vai pro 12º, não é isso? E aí, mas tudo que a gente já falou aqui foram pontos de outros podcasts que a gente já falou. A gente já falou sobre o atendimento, esse tipo de atendimento, né? Que dá atenção. Você traz uma bagagem técnica e super alinhada com a marca que surpreende, entendeu? Eu não vejo assim, diferença nenhuma. Assim, né? Para mim, você representa muito bem a marca, né? Uma empresária mesmo, isso parabéns, chama muito muita obrigada atenção. para nós todos, né? Ninguém caminha sozinho. Eu fico feliz pela oportunidade, viu? Não, tem uma equipe lá que tá on aí para vocês. E a gente realmente, assim, quando, né, a marca, né, ela transmite isso para os seus colaboradores, você vê realmente a proporção, né? Que é, né, você ter uma empresa realmente estruturada, né, e contamina de uma forma muito, muito legal, porque eu estou realmente muito, muito surpreso mesmo com tudo que a gente já falou aqui, né, em outros episódios e fazer tudo sentido. Muito, muito bacana. Parabéns mesmo, de verdade. Para nós todos, né? Eu falo que, né, as conversas precisam acontecer, as relações interpessoais pra gente é muito importante. Então, né, Danilo, quando a gente buscou o contato de vocês, que se foi dessa forma mesmo, telefone, WhatsApp, videoconferência, né? Vocês sempre muito gentis conosco, né? Se colocando à disposição. Eu acho que as redes profissionais, elas precisam acontecer. Né? Eu falo que a gente sempre traz isso lá na Natura, é muito bacana, que o movimento gera movimento. Isso. Né? Então, assim, a gente realmente também precisa fazer os nossos processos para as coisas acontecerem, não depender necessariamente de terceiros, né? Mas os movimentos precisam acontecer da nossa parte também. E é muito próspero, muito rico, né? As redes de apoio são super importantes e essenciais. Hoje, como é que vocês atuam nas redes sociais, né? Tem um calendário editorial, digo assim, uma coisa é a Natura como marca, empresa, ok, tem os canais dela. Agora, vocês como loja ali no shopping. Sim, como bacana. Como é que vocês atuam, a parte assim, trabalha bem os stories, o feed... Como que é o dia a dia? É você que cuida? Tem uma outra funcionária? Como que é o dia a dia? Não, bacana. disso? Eu falo que hoje em dia as redes sociais é assim, né? Que não é visto, não é Sim, lembrado. exato. Inclusive as nossas lives da Natura. Ele fala sempre. Tá vendo? Mais um ponto. Precisa, mas precisa. Não tem como. Né? É até curioso, né? Uma curiosidade. Eu não tenho redes sociais, mas eu protagonizo as da Natura. Então, você não tem Instagram? Não tenho. Então, quando você for ver lá, achar o feed da Natura e o Reels, você vai ver a Ana Lúcia lá falando sobre os produtos. Mas não a Ana Lúcia que tem o Instagram. Não, né? Ana Lúcia Natura. Realmente, eu me identifico muito com a marca, né? Então, assim, o fato de eu ter familiaridade com isso, de gostar, de me comunicar assim, ok fazer isso. E assim, o meu time de vendas, elas são incríveis, porque elas trabalham muito com edição de vídeo, elas sabem fazer isso, que é um repertório que eu não tenho. Sim. Então, acho que se casar essas particularidades dá muito certo. Sim. Né? E você traz uma informação muito importante, a Natura, enquanto empresa, traz um calendário próprio dela. Né, as datas dela, as entregas que eu preciso fazer para ela, enquanto funcionária, né? Sim. E dentro da minha operação, a gente tem os nossos calendários assim, focados na nossa realidade. Sim. Então, assim, uma vez que a gente é uma cidade de praia, por exemplo, estamos na Baixada Santista, então a gente tem os eventos no shopping, por exemplo, que a gente está sempre junto, né? O nosso público 50+, por exemplo, então a gente tem as oportunidades para o público, para esse tipo de público, né? A gente tem as experimentações para esse público. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp, que são para os nossos clientes que estão lá no nosso link da bio, podem entrar e lá eles recebem as notícias em primeira mão, as novidades, os brindes exclusivos para eles, né? Hoje a gente está com cashback, que é um case super bacana, né? Que parte da venda é voltada para o cliente final em desconto, e ele pode ativar esse desconto da forma que ele quiser. Então, batom, maquiagem, skincare, produto do corpo, para filho, criança, adolescente. Então, assim, são cases que são bem legais, né? Realmente, a gente organiza, claro, uma data, né? Os meus superiores, né? O meu time de liderança e gestão, eles delegam pra gente as formas e as estratégias, né? Da gente divulgar isso.
Né? Então, realmente, as lives sou eu que faço, né? Ah, é? E as Tem meninas... data específica? Temos as datas específicas, sim. Temos datas específicas do nosso grupo, a data das lives. Né? Diariamente a gente alimenta os Reels, os Stories, mas aí essa parte é com as meninas aí que são espetaculares, as consultoras, né? Que são mais jovens, têm mais facilidade com redes, assim, com edição, então elas que cuidam mesmo. Né? Realmente hoje eu fico com a parte da live e do WhatsApp, a parte mais técnica, né? Então, o abastecimento dos produtos no nosso WhatsApp, né? As questões de CRM, de dar oi pro cliente, como é que ele tá, por que ele não tá com a gente, o que aconteceu, como é que tá a família, né? Essas relações interpessoais, realmente, eu gosto, é uma coisa que, para mim, precisa acontecer e eu não negocio. E esses pontos, Ana, de relações que vocês têm observado que traz fruto? Muito. Tanto para o cliente, mas somente para o objetivo de venda lá na ponta? Bastante, né? Eu falo que a conversão é muito importante, a conversão só não é uma numérica, não é numérica. Sim. Uma conversão interpessoal precisa acontecer. Sim. Então, assim, quando um cliente ele se sente assim contemplado na sua subjetividade, vamos entender assim, se a gente pergunta como é que ele tá, como vocês dois tão bem trouxeram, como é que você tá, o que eu posso ajudar, isso naturalmente reverte numa venda. É natural, é um processo natural. Sim. Natural. Legal. Né? A gente tenta trazer para o consumidor que para ele é importante sim o produto, mas que mais importante do que isso é entender a particularidade dele. Né? A família, o cachorro, a natura, né? Não testa em animais, então a gente tem o espaço pet, lá os pets são bem-vindos, então a gente traz todo mundo aí para nossa loja. Vocês têm espaço pet lá? O shopping é pet, shopping, né? Tá. E a Natura, como não testa em animais, então pra gente essa questão de não testar em animais, de produtos nossos serem veganos, então isso pra gente é muito importante, né? Faz muito sentido. Então assim, a gente tem um público, inclusive, deste nicho, né? É vegano, a linha Ecos, principalmente, né? Sim. Que tem uma história espetacular, né? De cuidados com a região norte do país. Então, assim, enfim, né? Os ribeirinhos que cuidam dos projetos. Então, assim, tudo que a gente estuda de o açaí, o cuba, o tucumã, tudo a gente aprende a história desses produtos e como é que eles são encapsulados e viram produtos pra gente. Então, a gente já contempla esse nicho. Hoje a Ecos realmente é o xodó nosso, né? E está crescendo cada vez mais, né? Essa parte aí de produtos veganos, o público mais voltado a... Poxa, enfim, as empresas que trabalham com cosmético, né? Quando vai fazer o marketing, realmente divulga não testados de animais, enfim, são algumas particularidades onde muita gente está prestando atenção na hora até de consumir o produto final, né? Muito bacana esse ponto de vista aí que você colocou. Né? É importante, né? Eu vejo que as pessoas, como você colocou mesmo, elas estão buscando isso, né? Elas estão buscando experiências, mas experiências com propósitos. Com propósito. Não é simplesmente passar o produto, tá, gostei, tchau. Não. É entender, olha, na testada animal, poxa, que legal, desde quando vocês fazem isso? Então, quando você entra na minha loja, já tem lá um informativo, né, com tudo isso, não testa em animais, né, os produtos que são veganos, os selos, né, de recomendação, enfim, a gente trabalha muito com isso porque é importante, né? Até mesmo quando é para presente, né? Um exemplo, eu indo até a loja e eu tendo esse parte, você não consegue absorver tudo na hora, né? Mas você tendo, você sabendo, né, que vai fazer o bem, né? Você, na hora de entregar o presente, você ainda fala, e ainda faz isso, você ainda faz uma divulgação daquilo que você recebeu no atendimento. Isso é super bacana mesmo. É super válido. E os processos, né? Então, assim, essas gentilezas, talvez por menores que sejam, assim, de levar o cliente até a porta, desejar uma boa semana, perfumar a sacola com a fragrância que ele levou, dar um cartão fidelidade, um brinde, faz parte do processo, né? O cliente sentir-se bem quisto, pra gente faz toda a diferença. Nós também somos consumidores, né? Então, quem não quer, né, ser bem atendido quando volta pra casa, receber uma ligação, um WhatsApp, olha, obrigada por você ter vindo, obrigada por você ter comprado, olha, sua família tá precisando de alguma coisa, a gente tá aqui pra te ajudar, né? E a gente também faz as entregas ali locais, se tá perto da nossa, a gente mesmo faz as entregas, embrulha, vai com muito carinho, muito afeto, a gente põe sempre uma cartinha, né, um cuidado assim, precisa, né, a gente entende, né, acho que isso vai ser muito recorrente nas nossas falas, vocês também são consumidores, mas estão à frente de espaços comerciais, de que, né, não o movimento gera movimento sim, mas os afetos proliferam, né, cuidados, né, então isso pra gente é muito importante, precisa acontecer. As IAs estão aí, tecnologia, mas o humano algo que não porque tem quem jeito. opera as tecnologias somos nós, então assim, se a gente não cuidar do protagonista que somos nós, descuida toda uma carreira, né? Exatamente, Ana. Legal, bacana. E me diz uma coisa, o que a Ana, como empreendedora, né, enfim, para esse ano de 2025, projeto, enfim, o que você... A gente já está no meio do ano, né? Mas o que você... assim, como empreendedora, o que você está buscando, o que você quer? É lógico, crescer cada vez mais na Natura, mas Ana, empreendedora. Sim, eu falo que a metade do ano já foi, né? Sim. Parece que a gente pisca e o ano voa, né? E assim, as datas comemorativas se aproximando pra gente é muito importante, né? Claro que o essencial é a busca de receita, eu falo que isso é para tudo e qualquer nicho, mas se fosse
particularidade minha, assim, eu acho que eu, enquanto pessoa, vocês, acho que todos nós, assim, é buscar propósitos e nos edificarmos enquanto pessoas. Eu falo que eu acho que hoje em dia, às vezes, as pessoas não estão muito preparadas para entender isso. Então, assim, buscar redes mesmo, redes de apoio, recurso, estudos, hobbies, isso precisa acontecer, porque isso traz mais repertório para a gente enquanto profissional e a gente consegue transmitir isso, seja em ambiente corporativo, seja no varejo, sejam vocês no escritório, né? Eu falo que, assim, hoje o meu propósito é esse, me estruturar enquanto profissional, né? Enquanto pessoa, né? E realmente quero que os meus colegas de trabalho, meus colegas de profissão, meu time de vendas, meus gestores tenham a mesma coisa, né? Mas realmente primeiro busca a gente, né? Edifica a gente e aí a gente vai com essa carga que a gente absorve, que a gente, né, constrói. Aí aumenta a receita, faz as parcerias, né? Se Deus quiser vai ser um segundo semestre muito próspero para nós todos, né? Já a gente já começa as estratégias para as próximas datas comemorativas, né? Que aí já começa um Black Friday, um Natal, um Paz, né? Então realmente a gente espera isso, que todos nós do varejo tenhamos prosperidade, né? Das datas, qual é a que mais tem mais, assim, visibilidade de vendas? Olha, o Natal, sem dúvida alguma, que é para todos, né? Mas antes do Natal, sem dúvida alguma, mães. Sem dúvida alguma, pelo menos para o nosso nicho. Né? A gente sempre traz que o Dia das Mães é o nosso segundo Natal. Porque vocês só não concorrem com produtos similares, né? Você é presente, né? Então, presente você pode ser desde chocolate, vamos dizer assim, né? Então, Dia das Mães Dia das e Mães, Natal. Sem dúvida alguma. Dia das Mães e Natal. São duas datas muito comemorativas pra gente, sim. Mas eu acredito que pro varejo como um todo. Né? Vocês, né? Nessas frentes comerciais, frentes corporativas. Mas eu acho que o varejo como um todo são duas datas muito esperadas. Muito, muito. Né? Natal, porque você presenteia toda a sua família, né? Não é uma data pontual, né? Lá em casa a gente só tá fazendo amigo secreto. Não, mas vai comprar produtinhos Natura sim, tá bom? Por favor, família sua. Então, ó, estiva aqui com a gente, viu? E Dia das Mães, porque realmente tem a cultura do maternar, né? E assim, o bacana do Dia das Mães é que a gente não presenteia só as mães, né? São as avós, as tias, quem exerce o papel de mãe. Não necessariamente uma figura feminina, às vezes uma irmã, um irmão, um tio, um dindo, né? Que de alguma forma representa. Então a gente contempla toda essa categoria familiar. Né? Esses propósitos familiares são muito, muito importantes, né? Que é muito interessante, às vezes, numa campanha que vocês estejam fazendo, né? Dia das Mães, né? Você falou, né? Uma pessoa que represente, né? Às vezes a pessoa não tem mãe, né? Tal. E às vezes você precisa lembrar, né? O teu cliente, né? Lembrar as pessoas, né? Que estão ali no teu círculo, de que não é porque é Dia das Mães que você não pode presentear, de repente, aquela pessoa que está... Né? E para muitas pessoas acabam passando um pouco desapercebido, né? Porque a palavra mãe é muito significativa, entendeu? Exato. Então, você fazer uma campanha, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, mas assim, aquela pessoa que não é sua mãe, de fato, mas que representa, né? Não, e bacana esse olhar de vocês, né? Eu acredito que compete muito a nós, assim, enquanto profissionais, enquanto indivíduos, ter esse olhar, né, gentil e subjetivo de que, porque não é necessariamente a mãe a figura materna, mas como vocês também falaram, um pai, um irmão, um tio que exerce mãe de pet, mãe de peixe, mãe de planta, acho que tudo contempla uma maternidade, né? A gente traz o Dia das Mães, claro, porque, né, como você trouxe, é uma data muito importante, né? Mas e também compete a gente, enquanto linha de frente de vendas, de varejo, assim, trazer e resgatar isso, de que não é só a figura da mãe, mas você é tão importante quanto a sua mãe, né, que você também merece ser presenteado, ser cuidado, ser entendido na sua particularidade, de que você é super importante, que você tem seus valores, suas virtudes. E a gente trabalha esse resgate, assim, de uma forma bem gentil, assim, bem dinâmica, inclusive. Né? Pra gente isso é bem inegociável, inclusive, né? Resgatar e tratar com carinho e afeto pra gente é muito importante mesmo. Legal, legal. Gostei do papo hoje, Alessandro. Não, bem bacana, né? Acho que muitas informações, você vê, cada participante, né, entrevistado, sempre traz coisas novas. Hoje a Ana trouxe algumas informações naquilo que é o nosso dia a dia, né? E em contrapartida também esse trabalho que a Natura faz. Acho que é importante, assim, pô, a Natura, que para mim, eu, Alessandro, ou um ponto de venda que alguém colocou na casa, né? Enfim, ou alguma consultora, mas não um espaço físico, que além do espaço físico, proporciona experiência para o cliente. Onde a gente conversou, o público 50 a mais, tem uma cadeira, você conversa. Outro ponto legal, bacana, que eu desconhecia, tem a Natura que vai até a sua empresa. É muito legal isso. É muito bacana isso, né? Proporcionar essa experiência também para a empresa, para os funcionários, né? Não só chegar lá, abrir o catálogo. Não, vamos fazer algo diferente aqui, né? Vamos fazer um plantão,
conversar, entender. Né? Posso entrar num ponto que é Claro. uma dor, vamos dizer assim, nossa aqui? A gente, já há muito tempo, a gente se relaciona com empresas, né? Sim. E chegar no empresário é muito complicado, né? Inclusive, a gente cita aqui algumas vezes que a gente tem uma quantidade de empresas individuais, né, de sócio individual muito grande, né? Então, é aquele empresário que ele abre a loja, mas ele acaba sendo o próprio funcionário, né? E a comunicação com certos empresários, né, com algumas empresas é bem complicada. Como é que você está lidando, por exemplo, com essa questão dessa... Por exemplo, você faz uma prospecção no contato com eles. É fácil o acesso? Comigo, com a gente aqui Foi super tranquilo. foi super fácil, mas assim, na maioria das vezes, acontece igual ou não? Você tem uma resistência até mesmo de começar a conversar até apresentar? Olha, os desafios, eles existem, né? Eu acho que das duas partes. Uhum. Né? Primeiro, porque a hora o empresariado não conhece esse programa Nós, Natura vai até você justamente... Não gosto dessa palavra, mas justamente porque tem esse vício, né? De achar que a Natura, às vezes, é só a consultoria na revista ou na lojinha online, tal qual... A lojinha online não, me perdoa, o ponto físico, né? Tal qual vocês trouxeram. Né? Existe essa resistência pelo fato do desconhecido. Né? O desconhecido gera sempre dúvidas e medos, e isso precisa ser muito aceitável, né? E assim, da nossa parte, a gente encontra também os mesmos desafios, né? Ora porque a outra parte não nos conhece, às vezes fica, nossa, um pouco insegura. Poxa vida, a Natura, né? Que a gente conhece por venda de catálogo, de repente tem uma loja física, tá ofertando um corporativo que eu não conheço. Então, os medos existem, as inseguranças existem. E, né, eu acho que tá sendo uma pauta importante da nossa conversa, elas precisam ser validadas sempre, né? Então, como que a gente vai quebrando as objeções? Vamos aos espaços, né? Trazemos eles até a nossa operação, fazemos ligações humanizadas, como aconteceu com vocês, um telefone, uma videochamada, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, né? Então, isso faz muita diferença, né? E entender também que a gente não tá só buscando as empresas enormes, assim, com grande quadro de funcionários, mas a gente atende também o pessoal do bairro. Então, a funcionária da padaria que vai fazer um aniversário ali com o time de vendas, vai comprar um presente pro time, a gente tá lá. A moça do quiosque que trabalha perto da gente, vai fazer uma festinha ali, tal, vamos até eles também, né? Então a gente tem que contemplar todos, seja como tal qual vocês fazem mesmo. O pessoal, o microempresário, né? Eu não sei o termo técnico que usa, mas é o pessoal que é empresa única, que só tem um funcionário, enfim, até as grandes empresas. Acho que contemplar todo o público e saber como né, atingir os públicos, eu acho que é uma estratégia bem bacana. E buscar os recursos, né? Entender como é que faz esses caminhos, né? Vocês ajudam a gente com isso, né? Buscar os nossos gestores, né? Buscar as redes, isso faz muito sentido, é muito importante. Mas os desafios acontecem das duas partes. É bem desafiador, né? Bastante, para as duas partes. Desafiador. Mesmo, para as duas partes. Mas é um processo, né? É um trabalho que a gente vai construindo também e usufruir dos recursos que nós temos, e são muitos, né? Isso pra gente é muito importante também, né? Legal. Bacana. Como eu disse, foi top mesmo. Você trouxe muito conhecimento aqui. Você transmitiu muita segurança no que você passou. É uma sacada muito interessante, né? Que a Natura está fazendo, ir até as empresas. Você empresário precisando, entre em contato, faça parcerias, empresário. Conversa com a Ana Lúcia, ela tem... sério mesmo, ela te dá muita segurança nessa questão. Alguma coisa mais a pontuar para a gente encerrar hoje, Alessandro? Não, é isso. Mais uma vez, parabéns, né? Foi muito enriquecedor mesmo o que você colocou para nós aqui, né? Não só para mim e para o Danilo, mas a audiência que vai estar vindo aí, né, Danilo? Isso. Muito bom esses pontos aí, como eu mencionei, que a gente desconhecia. Acho que, e assim, dando os parabéns, né? Ratificando o que o Danilo falou, para você como empreendedora, que assim, não é só a Ana da Natura, a Ana empreendedora, né? Enfim, pelo seu ponto de vista, enfim, né? Os seus cases de sucesso, daquilo que você pensa de atendimento, que a gente bate muito, a gente conversa bastante, né, Danilo, das empresas se preocuparem com isso, né? Se preocupar com o humano, acho que isso é enriquecedor e é lógico que você vai colher os frutos, né? Parabéns, obrigado pela sua participação. Meninos, eu em nome da Natura agradeço muito, né? Os contatos nossos já foram feitos muito antes de eu estar na Natura, né? As redes de apoio acontecem por vocês viabilizarem esses momentos de cuidados, de comunicação, né? Troca o time de de vocês aqui, né? A retaguarda de vocês aqui, que não pode nunca, né, ser deixada de lado.
lado. E assim, estabelecer os vínculos com os empresários faz parte dos cases de todas as partes. Eu acho que a gente precisa se edificar sempre. Movimentos geram movimentos, né? E Sim. vocês são sempre muito gentis. Danilo, você também, Alessandro, estão sempre com a gente lá nas redes, se comunicando, propondo os espaços de comunicação. Isso é muito rico. Me coloco à disposição para sempre que vocês precisarem. Estamos lá no Shopping Brisamar, em São Vicente, diariamente para atender vocês. E quem estiver interessado, podem nos procurar, que vão ser sempre bem-vindos, em especial vocês dois, tá bom? Obrigado, Ana. E esse foi o Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Até a próxima.